Ah, ¿viste algunos? Bien, Crudo on Tour desde San Pablo. Perdón, voy a primero enfocar ya porque la ciudad es como una cosa inconmensurable, es una palabra adecuada. Estamos en un lugar que, nada, por supuesto no conocía, precioso, súper lejos, y todo queda como a media hora de viaje y tal, en una casa muy, muy linda. Primero que nada, me interesa, por favor, saber cómo resolvés el tema del jet lag, cómo son tus estrategias para el jet lag. Acabas de venir de Japón hace poco y el jet lag viniendo a Japón es una pesadilla. ¿Cómo haces para que eso no pase? Bom, eu não sei se eu resolvi, né? Porque No dormís hace você, 5 días, claro. você vai resolvendo, a vida vai acontecendo Ah, e não há o que fazer, né? Então vou caminhando para as minhas obrigações normais e bem. ¿pero pudiste dormir desde que volviste? Sim, tem umas coisas curiosas. Você acorda às vezes de madrugada e do nada, né? Por conta. Porque eu durmo bem, mas por conta do jet lag eu acabo acordando de noite. Às vezes eu consigo dormir, às vezes eu não Claro. consigo dormir. E é muito irregular, né? ¿Ya conocías Tokio? Conheci ¿Conocías a Tokio Tóquio, antes? sim, Sí. sim. É a terceira vez que eu vou pro Japão. Mira. Me agrada muito. Eu sou um. E a gente tem esse problema, né? No, está perfecto, los aviones. Não, estamos numa rota. Aliás, a ¿Estás cerca cidade. de Guarulhos aquí? Não, No. nem Guarulhos, e aqui não seria Guarulhos, mas seria Congonhas. Ah, É el local. o caminho de Congonhas. Sí. E aí, eu sou um apaixonado pela cultura japonesa, pela culinária japonesa, né? Eu adoro e eu não tenho preferências, mas é que talvez das culinárias asiáticas é que eu tenho maior proximidade. Eu comecei a comer comida japonesa quando era criança. Ah, mira. Sim, era uma coisa muito estranha para as pessoas. Eu tinha uma amiga na escola da mesma idade que eu e acabamos vizinhos. E eu ia à casa dela e isso bem jovenzinho, bem criança mesmo, tipo com 7, 8 anos. Sí. E aí a avó dela e a minha mãe trocavam muita comida, desde sempre. Só que eu ¿Y ella era japonesa? sim, Mira. a avó totalmente japonesa, Mm. o que eles chamam de ubasan ou bachan, né? Sim. Que é uma forma mais carinhosa, que é como eu chamava. E eu comecei a conhecer comida japonesa que não tem nada a ver com sushi, né? Que é a comida do Claro. cotidiano, que era o misoshiro, as conservas que ela fazia em casa, o tofu passado na chapa. Aliás, a mãe dela fazia um negócio extraordinário que sempre ficou na minha memória, que é a melhor feijoada que eu já comi. A mãe dessa minha Mira. amiga. La feijoada japonesa, claro. Não, uma feijoada brasileira. Sí, sí, mas claro. Perfeita. Perfecta, claro. Es que Então, esa rigurosidad que tiene Japón para todo, por ahí sim. hacen la mejor feijoada del mundo, Sí. claro, es como tremendo. E é isso. Tóquio é uma cidade onde você encontra ótimos restaurantes de todas as nacionalidades. O que me impressiona em Tóquio, quando você fala de culinárias estrangeiras, por exemplo, a confeitaria. A confeitaria francesa feita em Tóquio é um negócio exuberante, assustador de tão rigoroso e bem feito, sabe? Y esos dulces típicos japoneses que son como esa masa, que son con una delicadeza, son increíbles. O, No, no. o doce japonês, o agashi, Hum. é uma coisa extraordinária. Sí, né? impresionante. É impressionante. E é feito com arroz e com feijão. Então Claro. é o que mais me surpreende, porque é a nossa comida do dia a dia, só que numa outra visão, de uma forma completamente Claro, sí, diferente. sí, sí, una deconstrucción. Presentate, por favor. Então, eu sou o Arnaldo Lorenzato, eu sou editor sênior da revista Veja São Paulo, tenho uma carreira de 30 anos, completada agora em julho de 2022, em gastronomia, só em gastronomia, só escrevendo sobre esse tema. E aí fiz coisas diversas ao longo desse período, mas sempre como crítico, né? Participação em TV, artigos variados, enfim. Tem aí essa viagem que eu fiz para o Japão agora, a convite La embajada. da Embaixada do Ministério das Relações Exteriores, né, o Itamaraty, e já é a minha terceira saída do Brasil oficialmente. Né? Eu fui para a Rússia em 2008,
dar uma palestra, fui dar uma outra palestra, quando eu fui para a Rússia em 2008, era uma efeméride também, eram os 200 anos de relações comerciais entre Brasil e Rússia. Começaram em 1808, quando a família real portuguesa se mudou para cá. E nunca foram interrompidas, mesmo durante o governo militar. Depois, quando eu fui para a Itália, eu fui para Roma em 2013, fazer um negócio muito interessante, né? Foi um privilégio falar da adaptação que a culinária italiana sofreu aqui na cidade de São Paulo, no Brasil, enfim, no estado, no Brasil. Então, era um público muito interessante e muito interessado nessa palestra. Enfim, nas duas, né? Mas é que a culinária italiana, por eu ser de uma família italiana, isso me chamou muita atenção, né? Eu ser a pessoa que viaja para dizer, olha, a gente tem ali pratos super adaptados. A começar pela própria pizza, que é grande, que tem um outro formato, uma quantidade de cobertura diferente. Claro. Enfim, tudo muito adaptado. Muy adaptado, total. Então foi fascinante. Tus lentes son muy geniales porque tienen nácar, que es como una cosa súper natural, y generalmente tienen con madera, pero estos tienen metal atrás. ¿Dónde los compraste? Sim, eu gosto muito. ¿De dónde los compraste? Sim, comprei aqui, mas mira. São óculos franceses. Óculos franceses, claro, sí, esa dualidad me encanta. Cuando eras muy chiquito, aparte de con tu amiga y vecina japonesa, ¿qué otra comida recordás mucho? Si tenés que pensar en algo que hacían tu mamá, tu abuela, tu papá, no sé, ¿qué era lo que te encantaba esperar que se hiciera? Então eu dei sorte, porque isso eu não acho que o crítico tenha essa obrigação, mas eu sou de de vez em quando passam carros na rua. Ahora pasan tanques, como todo junto. Tanques eu espero que não. Claro. Mas, eu então tinha avós muito boas cozinheiras, muito boas mesmo. E a minha mãe era uma excepcional cozinheira. Então, o que eu lembro da minha casa, que me traz uma memória muito carinhosa do paladar, além da trivialidade do arroz e feijão e tal, porque não acaba que cada casa tem o seu próprio tempero, tem pequenas diferenças. Sus variações nas receitas. Mas coisas que eram... Embora meu pai fosse de família italiana, a minha mãe era de família espanhola e portuguesa. Meu avô nasceu no norte de Portugal, e a minha avó é descendente de imigrantes também do norte da Espanha, da Galícia. E aí, o que eu me lembro com muito carinho era a bacalhoada. Isso, assim, na minha casa era uma tradição, a bacalhoada e os bolinhos de bacalhau, né? E outra coisa que era de excelência era o cocido madrilenho, que a gente chamava de grão de bico. Claro. No, es que ese es un gran plato, cuando está bien hecho es una delicia, Sim. claro. Amo. Claro. Então, assim, essas são minhas memórias. E certamente eu não vou conseguir repetir esses pratos nem em Madrid, né, nem na Espanha, porque era uma coisa muito familiar. Mas isto é a coisa, a receita que me dá conforto, com as quais eu me sinto muito bem identificado. Si no hubieras sido crítico gastronómico desde hace tantos años, ¿qué otra carrera, de qué otra cosa podrías haberte ocupado en la vida? Então, eu não era para ser crítico gastronômico, né? Hoje você tem um furor pela crítica, as pessoas querem ser críticos. Não era o meu caso. Eu na realidade, estudei tudo para trabalhar com cinema. Eu gostaria muito de ter sido roteirista e fiz um mestrado em cinema e era crítico de cinema. Quando eu ingressei na revista, na Veja São Paulo, eu ingressei para cobrir férias de uma colega que fazia cinema. Basicamente isso. Hiciste el estudio como crítico de cine. Fiz Mira. Foi um período, mas aí em 92 o que aconteceu foi que a pessoa que estava fazendo gastronomia na Vejinha, o crítico de restaurantes, ele acabou tendo um problema de saúde e quando ele voltou ele não queria mais nem ficar na Vejinha e nem fazer gastronomia, ele foi para uma TV. Então me disseram assim, olha, você é muito versátil e tal, não sei o quê, que tal você fazer um mês disso pra gente?
Eu fiquei fazendo isso durante 9 anos e meio, mas eu saí, eu tive um hiato, eu fui convidado para um jornal chamado Gazeta Mercantil, que infelizmente não existe mais, e fui ser editor lá de gastronomia, era uma coisa nova também para eles, né? E voltei para a Vejinha, foram me pinçar lá e voltei com o maior prazer, porque eu gosto muito da revista, né? E sou um apaixonado pela cidade. En tus años de estudiante de cine, ¿eras de esos amantes del cine que ven 6 películas seguidas por día y era como una Sim. vorágine de ver? Na realidade, eu comecei a ver filmes enlouquecidamente quando eu estava na faculdade, mas eu fazia jornalismo. A decisão, assim, em verdade, foi quando eu fui fazer mestrado. Eu fiz um mestrado na Universidade de São Paulo, que é uma universidade super reputada, inclusive internacionalmente, aqui pública, e eu fui fazer mestrado em cinema, né? Então isso foi muito decisivo até aquele momento. Eu já estava na revista, mas aí quando veio a gastronomia eu me apaixonei. E era muito interessante esse período, porque a gente tinha inclusive dificuldade de achar quem me substituísse nas férias. Claro. Porque não tinha essa vontade, esse desejo de ser crítico como virou hoje, entendeu? Isso é uma tremenda novidade. Solo las ganas de ir contando y mostrando, más que siendo tan crítico, digo, en el principio esa era tu idea. Sim. Como un descubridor, un pesquisador, más que un... Sem dúvida. E também tem uma coisa que quando eu aderi à gastronomia, isso é uma coisa muito importante, né? Não tinha Google. Eu me lembro da primeira vez que eu fiz uma crítica de um restaurante tailandês. Sabe, a Tailândia era um mistério. Claro, né? claro. A gente está falando de um negócio muito misterioso mesmo. Então você não tinha... Se você quisesse comprar um livro em inglês ou francês de culinária tailandesa, isso ia demorar muito tempo para chegar. Então como é que você faz uma crítica? Como você se prepara para isso? Claro. Porque hoje, você entra na internet, você vê... Tenés acceso a mucha información. Exatamente. Você consegue ver restaurantes, você consegue ver pessoas fazendo comida em casa, você consegue ver um pouco de tudo. Mas não existia isso. Era como totalmente, claro, otra... Sem ¿Y dúvida. cómo te arreglabas en esos principios? ¿Comida que no conocías para poder hacer una crítica? Então, você tem que fazer um mergulho, você tem que pegar a informação de onde ela viesse ali naquele momento, né? E ter uma noção do que o paladar está dizendo. Então, você pega, por exemplo, os ensopados da culinária tailandesa, eles vão lembrar os ensopados da culinária baiana, né? Essa coisa do leite de coco. Claro. É usado de outra maneira, mas Buscar links y con eso armar la historia. Exato, né? Então, você tem que estabelecer também esses contextos e relações, né? A tua cabeça tem que processar isso. Me llama mucho la atención en San Pablo el como super nivel que hay de gastronomía, re interesante, y también esta situación que charlé con muchos chefs y con muchos cocineros sobre la visión política del comer, ¿no? Lugares que se ubican en zonas que no eran como las más como Vaca Asado Porco, como un montón, que están como volviendo a ocupar de alguna manera lugares medio abandonados de la ciudad o relegados. ¿Y cómo es para vos esa visión desde el lado de crítico de la parte política del comer en San Pablo hoy? Então, essa história, por exemplo, de você falar da região onde você está, essa sua capacidade de transformar um lugar, né, com a comida, que é o caso da Casa do Porco. A Casa do Porco foi pioneira no retorno, porque o centro da cidade, o centro de São Paulo, foi um lugar muito elegante e que entrou em decadência a partir dos anos 70 e desde então não se recuperou mais. Ele tem problemas que vão se somando na realidade, mas é admirável que as pessoas queiram ocupar o centro, que elas queiram ficar lá, e a Casa do Porco foi uma das pioneiras nesse retorno, né? E agora a gente escreveu uma matéria de capa, eu tenho esse papel também, né? Eu atuo como editor, mas também sou repórter. Eu adoro ir à rua, eu adoro saber o que está acontecendo, conversar com as pessoas, e a gente falou sobre a nova ocupação do centro, numa capa recente. Né? Vários negócios ligados à gastronomia, alguns à hospedagem. A capa, inclusive, era
Um lugar que é um misto de tudo, uma espécie de centro cultural, que não é um centro cultural clássico, mas enfim, tem um cinema, esse mesmo espaço tem shows, né, que é o Cortina, e tem uma boa culinária ali, e tem também drinks. Então, é um lugar que você de pode encuentro fazer... y de actividades. Exatamente. E a 2 passos da Casa do Porco que você acabou de Claro. citar. Me interesó mucho, me gustaron muchos restaurantes, el concepto recorrí un montón, pero Casa do Porco me llevaron a recorrer todo y me gustó esa cosa de tratar de llevar la cocina como de excelencia, yo soy número 7 en el mundo, que es un montón, a que cualquiera pueda comer, ¿no? El chef me decía, queremos que un taxista pueda venir y comer, cualquiera puede comer, abren un negocio de panchos, de hot dogs, también sorbetes, o sea, como... Claro, llevar como esa cosa de ser un super restaurante y hacerlo como bajar a la tierra, ¿no? En vez de hacerlo como cada vez más de elite. Eso me pareció genial. E é importante que tenham mais e mais empresários do ramo da gastronomia ocupando aquela área da cidade, que é uma área muito rica no sentido de transporte, de... tudo ali funciona bem. Então, claro. É uma pena, né? Então, isso eu acho que é uma questão política mesmo de ocupar o centro, né? E fazer do centro um lugar vivo. Claro. Acho que tem várias iniciativas. Aparte hay una arquitectura hermosa, es como precioso el centro, sí, muy lindo. Você falou da Casa do Porco. A Casa do Porco, acho que o mais surpreendente de tudo é que quando ela começou mais radical, porque ela tinha um elemento essencial. Ela tinha um elemento essencial ali, que era o porco. Né? Claro. E aí depois foram construindo menus com uma inteligência, por exemplo, hoje a gente tem um monte de gente que não come carne, então você tem menus vegetarianos muito bem feitos, que são o que o porco come, né? Então o que o porco come pode ir para o seu prato também. Claro. O que é comida saudável, né? Claro. O que é comida vegetariana? Desmistifica um pouco esses limites, né? Porque você imaginando um porco criado de uma maneira saludável e adequada, claro. Exato. Então ele vai poder comer algunos vegetales maravillosos que você pode ter no teu prato. Lo que me encantó también es que me contaron que el menú vegetariano lo hicieron para que luzca igual que el menú no vegetariano, para no discriminar al que come vegetal ahí adentro. Es como, se ven igual las cosas. Sim, e o mesmo número de pratos, claro. A mesma sequência e com uma semelhança. Claro. Né? Toda vez que eu vou lá, né, uma coisa importante, a revista onde eu trabalho, a gente paga todas as nossas contas, né? Então nós não vamos como convidados e tal. E aí eu sempre provo um menu com a carne e um menu sem carne. Sem carne, claro. E é impressionante, porque o menu sem carne é uma coisa tão encantadora, claro. Tão bom quanto o outro, que foi uma surpresa muito positiva, né? É um acerto. Né? Me decías, ustedes como política de la revista, cuando van a hacer una crítica, pagan la cuenta siempre. Nunca son invitados. Sempre, não, conta a gente tem duas coisas, né? Por conta da revista semanal, que tem uma crítica, e a gente tem um guia anual. Então esse guia anual ainda é feito nesses moldes, com a maior seriedade, né? Nós pagamos as contas, não nos apresentamos. Mas isso da gente não se apresentar também mudou muito, porque com a internet todo mundo sabe. Te conhecem, claro. Mas você sabe que os primeiros anos da minha carreira eu era completamente anônimo. Né? E uma das coisas, além de eu ter me mostrado capaz de escrever sobre gastronomia, uma das coisas que me manteve também foi o fato de não ser conhecido, não estar ligado a nada da gastronomia. E foi uma paixão, né? A partir daí, eu não queria parar mais. Hace poco hablé el otro día con Josimar y me contaba que él ahora está en la tele y que va a ser conocida la cara y que no quería. Le dije que puede usar como los Daft Punk un casco para que no lo reconozcan por la calle. Não tem o que fazer. Hoje, com os meios digitais, claro, e aí
é um pouco de hipocrisia se a pessoa disser, olha, eu conheço críticos que não colocam, tentam evitar suas fotos, o próprio crítico do New York Times e tal, mas você sabe que tem foto dele circulando, você sabe que as assessorias de imprensa hoje, ou as agências de PR, elas vendem pacotes com a sua foto, enfim, não tem jeito, é com barba, sem bigode, sem bigode, você vai acabar sendo reconhecido. Isso é muito divertido, né? Porque isso não invalida meu trabalho. Eu continuo com o mesmo rigor, com a mesma seriedade, tratando as pessoas muito bem, né? Às vezes eu tenho que falar, né, quando eu estou fazendo uma avaliação, olha, se você me perguntar menos vezes o que eu achei desse prato, eu acho que a minha refeição vai ser mais tranquila e mais prazerosa. Porque às vezes as pessoas exageram ali, elas querem muito saber o que você achou. Não, eu não vou falar. Estoy comiendo, tranquilo, estoy que dice. Claro. Mas acontece. Claro. Contame un superpoder que tengas, por favor. Un superpoder tuyo, por favor, que me cuentes. Um superpoder? Alguno de los que tenés, que me cuentes uno, sí. Olha, a gente ainda tem o poder de que as pessoas, quando você vai ao restaurante, elas se preocupam, né? Os chefes, os donos de cozinha... Uma atenção. Há uma atenção no ar, isso eu não tenho dúvida, muda completamente. E aí eu passo a fazer uma outra coisa que é muito importante para um crítico, né? Você observa como eles tratam as mesas ao lado, porque não pode ter deferência para a sua. Ontem mesmo eu fui almoçar num lugar que eu sei que tem que esperar. E assim, eu não me incomodo de esperar. Claro. Não é para me passar na frente de ninguém, porque a espera é um termômetro. É parte da experiência e lo que vai viver outro, claro. Exato. E ontem foi muito engraçado, porque os lugares que estavam sobrando depois de um período eram os do balcão. E eles achavam que eu não queria me sentar no balcão. Não, vou pro balcão, numa super boa. Eu nunca peço nada de especial. Eu acho engraçado, às vezes eu vou em alguns lugares e alguém me coloca numa mesa que é no canto obscuro do restaurante e tal. Aí se alguém me reconhece, você não quer mudar de mesa? Não quero mudar de mesa. Claro. Né? Você, se não me conhecesse, você ia me manter nesta mesa. Claro. Então não adianta pedir depois que eu estou sentado. Né? Claro. El único lugar válido para pedir privilegios es en el avión, que si te quieren pasar a business, todo bien, ahí sí. Claro. Então é isso, não tem privilégio. Contame cuál es tu lugar favorito en el restaurante cuando tenés que ir a ver, más allá de que te elijan o no, digo, ¿te sentís cómodo dónde? ¿En una barra viendo la cocina? ¿En un lugar alejado viendo todo el salón? ¿Qué te gusta? Então, o ideal... Que enquadre cinematográfico te gusta de la situação? Então, o meu quadro cinematográfico melhor é a cozinha. Eu gosto de ver a cozinha. Mas eu também gosto... Eu não posso me desligar nunca da experiência que estão tendo as demais pessoas. Porque isso é muito importante para mim. Né? Um tratamento adequado, ele deve ser geral para todos os clientes. Não deve ser para minha pessoa. Né? Claro. Então, eu tento ficar em lugares sempre que eu possa ter as duas visões. Essa ideia também das cozinhas abertas, ela é relativamente recente, né? Nós tínhamos aqui um restaurante que acabou, chamado Dom Curro, espanhol, que ele tinha uma cozinha linda, envidraçada, né? Que você via todo estado, uma cozinha bem grande mesmo. Então, era de qualquer ponto que você estivesse... Del salão sempre veias o processo. Você viu o processo de produção. Esse restaurante fechou. E depois as pessoas começaram a abrir a cozinha. Abrir a cozinha, eu acho que tem dois sentidos, porque a cozinha abriu também nas casas, nas residências. A cozinha era um cômodo obscuro, né? Ali meio lugar relegado, claro. Sim. Aí você traz isso para a sala, porque virou também um espetáculo. Você vê quem está produzindo, como está produzindo, o tempo que isso leva, né? Aliás, a pressa é a principal inimiga da cozinha, né? Claro. Você tem o time certo de uma produção. Você vai fazer um soufflé, ele não vai ficar assado antes. Se você tirar do forno, ele vai murchar e vai estar cru por dentro, né? Líquido por dentro. Claro. Então, esses timings são muito importantes, né? Después de tantos años de probar tantas comidas diferentes, ¿qué te sigue motivando hoy para seguir trabajando de esto y seguir sintiendo emoción al probar cosas? Olha, é uma coisa que é sempre desafiadora, né? Bom, primeiro que eu sou um cara insuportavelmente bem-humorado, então eu acordo de bom humor. Mira. E aí eu acordo pensando no que eu vou comer. E isso não acabou. E a ideia de continuar visitando e tal, eu visito muitos restaurantes, são mais de 300 por ano.
né? Este ano... O sea, haces un promedio de casi uno al día. Mais ou menos. Dois ao dia. 2 ao dia. Qual é o problema? Vou te explicar. A gente, quando veio a pandemia, tinha feito até uma compactação. Eram 250 restaurantes. Mas São Paulo está vendo um fenômeno de aberturas que a gente vai ter mais que 250 esse ano, né? É impressionante esse efeito, que a pandemia não acaba, enfim, mas esse efeito pós-pandêmico, se a gente pode dizer assim, que foi uma multiplicação de negócios, né? São Paulo tem muito restaurante, muito. Me llamó mucho la atención que varios me contaron, hay como una dinámica donde por ahí abren un restaurante, dura un año y lo cierran con una inversión enorme y lo pierden y abren otro, como esa rotar hasta que con uno les va bien y ahí como supongo recuperarán, ¿no? Es rara esa idea. Eu desconheço que isso aconteça, as pessoas abrem para dar certo. No, abren con la idea de seguir teniendo, pero digo, muchos duran poquito eso. Tem alguns que duram um pouco, mas em geral, essa ideia de durar tão pouco, ela não é tão recorrente em restaurante, ela é mais recorrente em bares. Em bares, né? mira. A gente deu agora um restaurante muito interessante de culinária alemã, que está cada vez mais rara em São Paulo, né? Que abriu e durou menos de um ano. Isso foi uma pena. Né? Mas isso é raro. Tem uma série de motivos que fizeram que esse lugar não prosperasse, né? Mas acontece, infelizmente acontece. Tengo, ya que me contabas que haces promedio 2 restaurantes por día, que me cuentes tu secreto, porque yo pasé una semana comiendo media y noche menúes y mi hígado básicamente estalló, entonces ahora como una fetita de una cosa. ¿Cómo haces para, digo, desde lo operativo, desde lo sensato, poder provar muitos restaurantes sem que nada te estalle o organismo? Olha, só tem um jeito. Primeiro, né, fazer uma coisa que eu não estou fazendo, que é correr e caminhar, que isso ajuda muito, né? E quando você for comer no máximo 50% de um prato. Né? Bien. Tem um limite ali, você não pode comer um prato inteiro o tempo todo, senão não vai funcionar. Claro. Bien, es buena idea esa, me gusta. Sí. Cuando es el avión número 15, creo, en 20 minutos. Pasa uno por minuto, es una locura. Né? Está eu bueno. esqueci desse detalhe, aqui tem esse problema. No, pero está perfecto, me encanta igual. Atrás do outro. Para dormir, no, porque a la noche no pasan tantos. Não. Depois das 10 se encerra. Está bueno. Contame qué te parece lo más interesante. No, primero te quería preguntar, ¿cómo haces la elección dentro de la carta de qué cosas son representativas para probar? Después de tantos años, ¿cómo elegís qué es lo que hay que probar? É uma coisa muito simples, né? A gente sempre prova. O que eu procuro provar? Um prato de tradição do restaurante e o que ele tem de novo, né? Tem lugares que não se renovam, eles continuam clássicos, então eu vou mudando. Eu faço um xadrez para não repetir pratos e ter coisas novas para o meu leitor. Né? Você vai pegar uma resenha minha da edição Comer e Beber, que é anual, ela nunca é igual à anterior. Ela é completamente diferente. Eu estou contando uma nova história. Esse é o desafio. Acho que é isso que me faz levantar de manhã com tanta vontade de sair para comer. Né? Eu tenho que escrever algo novo, eu tenho que propor algo novo às pessoas. É diferente, por exemplo, dessa crítica que se estabeleceu na internet, que a pessoa vai uma única vez, né, e esculacha ou elogia demais, né, mesmo que seja pagando, né, eu acho que não tem esse rigor, o rigor da repetição, de você conseguir. Eu, naturalmente, nesses 30 anos que eu estou escrevendo, tem restaurantes que têm mais de 30 anos, né. Vamos pegar um exemplo, o La Casserole francês lá no centro, que fica perto da Casa do Porco. Eu conheço a evolução do restaurante, eu sei tudo que mudou ali, né? Então eu tenho isso anotado e tenho na minha cabeça, né? Uma história, um registro histórico do lugar, é bueníssimo. Sim, isso é muito bom, né? Você consegue entender o que aconteceu com aquele lugar. ¿Tenés una especie de schedule anual de qué ir probando con algún orden más o menos lógico? ¿O cómo elegís qué probar en qué orden de todo lo del año? Eu gosto de... É muito engraçado. Eu não consigo cumprir isso, mas tem uma ordem. Eu procuro ir por categorias. A gente distribui... essas categorias são, em geral, por... valor etnia. de... Não, etnia. Então, o restaurante... Etnia não é a melhor palavra, mas... enfim, por especialidade. Então, eu vou aos árabes.
depois eu vou aos brasileiros, eu vou numa ordem muito certa. Ah, agrupás por tipo de comida e haces todos juntos. Porque é publicado assim, então eu faço mira. exatamente como está na revista. Isso é a lógica ideal, eu não consigo fazer o tempo todo assim. Claro. Mas eu tento. Porque outra coisa importante, a gente elege os 3 melhores, o campeão, né? 2 são vices e a gente tem um campeão, segundo e terceiro. Quando você prova perto, você tem mais clareza de que comida te surpreendeu, que comida te decepcionou, o que é mais do mesmo, onde avançou. Enfim, isso ficou muito claro para mim, né? Por isso que eu procuro agrupar por especialidade. Esta cosa de tanto restaurante abriendo todo el tiempo, ¿qué es lo que te gusta mirar cuando ves un restaurante nuevo? ¿Qué cosas te parecen más interesantes? Y aparte, ¿qué cosas, por la experiencia que tenés, te parecen cuando ves un restaurante nuevo que le van a servir mucho para que el restaurante siga funcionando, para que tenga éxito? ¿Cuáles son como las claves que aprendiste? Então, a primeira coisa que é importante para mim é assim, qual é o prato mais desafiador desse cardápio, né? Qual é o prato que tem um ingrediente que todo mundo vai se surpreender com ele? Então, pode ser um prato com miúdos, pode ser um prato com coentro. E esse com certeza eu vou pedir porque eu quero saber como é feito e se ele é bom e se eu devo indicar. E aí eu vou para uma receita mais tradicional, né, para ter um ponto de equilíbrio, porque o crítico é o camarada que come com uma boca emprestada. Ele come para muitas pessoas. Claro. Eu tenho uma vantagem, né? As pessoas dizem, eu não gosto disso, eu como tudo, absolutamente tudo com prazer. A única coisa que eu achava boba era melancia, né, que minha mãe adorava e eu achava uma fruta boba. Hoje tem um restaurante chamado Amadeus que faz uma ostra com um vinagrete de melancia. Com melancia, delícia. Esse é o negócio que me faz salivar, porque é muito bom. La revancha de la melancia. Então, e aí, assim, por que eu peço melancia? Porque eu acho a fruta boba. Então, assim, é boba mais ou menos. Olha, aquela pessoa tirou um partido daquela fruta, faz algo tão... Isabela Mazzano, faz uma coisa tão... particular, tão preciosa, né? Então essa utilização do ingrediente é fundamental. Eu presto muito atenção, né? Como ele entra, que efeito ele causa, se a gente vai sentir já de imediato na boca, se fica um rastro muito agradável ou se o rastro não é bom, enfim. Eu prefiro evitar essas coisas como retrogosto, essas definições que são demasiado mais cabulosas, claro, para mim. Eu não curto, entende? Eu prefiro falar com mais clareza para as pessoas. Acho que isso é um dos motivos do sucesso. Como haces para tener un modo de probar lo más neutro posible? Porque uno cuando come tiene como muchos sentidos propios, que es inevitable. Lo que decías vos, yo como para mucha gente, o sea, lo que yo como tiene que servirle a mucha gente mi experiencia. ¿Cómo abstraes un poco tu experiencia personal para que sea más amplificada la experiencia real? Então, é justamente o jogo, né? Ir para o prato desafiador e pegar uma coisa que as pessoas conheçam, tenham mais intimidade. Então, quando você falar de um carbonara em São Paulo, grande parte das pessoas vai conhecer hoje, grande parte sabe que não é com bacon, que é com guanciale, enfim. Isso é um prato mais fácil de identificar, né? Agora... uma coisa que virou moda, por exemplo, na cidade, que é o bao, que é o pãozinho... o pão blandito. Então, isso virou moda no mundo, né? E aí, eu estava escrevendo agora sobre um bao de pirarucu, né? Então, é um peixe amazônico. Por que esse bao, como ele envolve esse peixe? Se o peixe tem sabor, qual que é o contraste do peixe frito com aquela massa feita no vapor? Enfim, eu me preocupo com isso, né? Sem dúvida, você tem que ter essa sensibilidade. ¿Qué fue el último que te sorprendió, el último ingrediente que descubriste, que no conocías y dijiste esto está buenísimo? Então, olha, eu não vou dizer que foi o último, mas que a gente tem usado com alguma frequência aqui no Brasil, acabei de voltar no Japão, mas que é uma coisa que é um ingrediente que ele muda completamente o paladar. É o wasabi fresco, o wasabi de verdade. É um negócio espetacular. Mira, né? ¿cómo lo comías?
a gente come na realidade, é uma versão em pó, que é mais uma mostarda daquilo do que o wasabi verdadeiro, que é uma raiz. Que la rayas, claro. Isso, relena, né? Sí, sí. Relena não, racha, isso. Relena recheio. Ah. E que se rala ali na hora e eu acho espetacular. Isso outra concepção da coisa. Sim, porque muda o teu sentido. O peixe tem um sabor muito menos agressivo, né? No sentido, ele tem ali um competidor, porque o peixe tem um sabor maravilhoso. E aí você coloca o outro, dependendo da quantidade, ele vai ofuscar o peixe, né? E o wasabi fresco não. É mais difícil. A esta altura de todas las cosas que comiste tan ricas, ¿qué te interesa más? ¿El ingrediente, las técnicas, la mezcla, la cabeza del que lo cocina? ¿Qué es lo que te gusta más? Depende do lugar que você tá, né? Em alguns lugares, por exemplo, eu fico maravilhado tanto com a técnica, né, quanto com a arquitetura do prato. Porque aquele chefe teve que pensar, aquele cozinheiro, não precisa ser um chefe, mas um cozinheiro teve que pensar como que ele fazia aquele prato, né? Que camadas de sabor ele pensou ali, né? E a gente hoje tem inclusive essa verticalidade da apresentação, as coisas são sobrepostas, né? Então, eu sempre penso nisso de uma maneira fascinante. Mas, em essência, a qualidade do ingrediente é fundamental. Por quê? Porque senão você mata o prato. Claro. Né? Um prato se perde se ele não tiver qualidade de ingrediente. A matriz dele é essa, né? Então, não há como dissociar. Você acaba prestando atenção nesses detalhes, né? ¿Qué cosas te molestan mucho de un restaurante? Cuando entras, de todo lo que sucede, ¿qué puntos son así como si pasa esto, hay un problema? A veces la música, a veces la silla incómoda. ¿Qué es lo que más te desconforta? Sabe que eu procuro não ter incômodos, porque eu vou ficar mal-humorado para um pressuposto de que eu tenho que avaliar aquele lugar. Então você vai ser mais duro com isso. A primeira coisa, eu tento evitar o incômodo, mas me incomodam coisas como, olha, e a minha unha tá até comprida, mas quando o garçom tá com a unha comprida ou tá com a unha suja, quando o banheiro não tá adequadamente limpo, essas coisas eu presto muita atenção. Eu vejo os processos dentro da cozinha, né, para ver se as coisas se misturam ou não, né, porque as pessoas não pensam muito nisso, né? Mas é uma felicidade escrever sobre comida, mas quando você está escrevendo sobre comida, você recomenda que as pessoas provem. E se aquilo não estiver bom, pode provocar um mal em alguém. Claro. Então eu observo muito esse bastidor, né? Acho que é importante a gente tomar cuidado com esses detalles. Isso é o que me incomoda. Hay una tendencia en los menúes de pasos. Primero hay una tendencia a los menúes de pasos. Segundo, muchas veces los menús de pasos, el cocinero quiere mostrar muchas cosas y termina siendo un menú que es como muy pesado, muy, poco pensado desde la química orgánica en lo que comes. ¿Cuándo un menú te parece que está muy bien logrado? ¿Qué tiene que tener para estar impecable, perfecto? Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que um menu com essas etapas, ele é um menu muito inteligente para quem faz. Por quê? Porque ele vai saber o número de comensais que ele vai atender, então quantos clientes tem naquela noite, quantos de ingrediente ele tem que comprar, quanto ele vai gastar. É muito prático, organizativamente. Perfeito, claro. O dono é perfeito. Então, o que eu acho às vezes que me incomoda é a primeira coisa, a tirania. Quando você não tem escolha, você só tem o menu. Eu gosto da ideia de escolher. Acho que os menus que são muito extensos, eles expõem fragilidades do cozinheiro. Porque às vezes tem um prato que está muito inferior aos demais. Né? Então, para fazer um menu de verdade, você tem que ter muita segurança. Né? E aí, quanto mais pratos você coloca nesse menu, mais você corre o risco de cansar o paladar de quem está provando, né? E mais você tem possibilidade de erro. Então, claro. Melhor você ter um menu, sei lá, em 5 etapas, preciso, que é o melhor que você fez, do que você ter, sei lá, 13, 20 etapas. Com desniveles, claro. Essa oscilação, essa irregularidade é cruel. Cuando vas a comer en plan de ser humano normal y no de supercrítico de arte,
¿qué cosas podés abstraer de tu profesión? ¿Podés comer relajado en un lugar sin pensar todo el tiempo y sin ser crítico? No. Isso não rola. No se puede. Não. Eu sou o tempo inteiro 24 horas. olhando, não tenho o que fazer. Porque eu não sofro com isso, essa é uma primeira coisa que é importante tá bom. dizer, né? Eu não sofro com isso, mas é automático, eu tô Claro. ali, né? Agora, acabei de ir para o Japão, eu olhei como cada um dos lugares. Um dos lugares, por exemplo, eu não fui muito bem tratado, mas eu adorei a comida, né? Porque como eles não falavam inglês, foi uma coisa meio... Tensa. Mas a comida era maravilhosa. E então eu fico observando. Eu fiquei, inclusive hoje tem uma vantagem do celular, eu fiquei gravando os processos de produção ali. Mira. Né? Para poder entender, depois ver melhor o que eu vou escrever. E era uma cozinha aberta, enfim. Claro. Isso é incrível. Cuando viajas, ¿te gusta probar la comida de calle también? ¿Te parece interesante esta cosa de alguien que en un carrito, en una esquina, fabrica algo, lo probás? ¿O solo vas más a restaurantes y querés como algo más elaborado? Então, essa comida que eu fui comer era uma comida muito simples, era um ramen. Ah, ramen. Sim, e eu adoro comida de rua, eu adoro entender o que as pessoas comem, né? Eu detesto fazer viagens que são panorâmicas, que eu fico pulando de um lugar para o outro o tempo todo. Eu gosto de ficar em algum lugar, por exemplo, ir para um país e tentar entender ali pelo menos uma circunstância, uma região daquele país, por que as pessoas cozinham daquela forma, quais são as culinárias, os itens mais populares, quais são os mais sofisticados, né? Eu passei férias na Espanha no início desse ano, e aí você tem uma gama muito ampla. Claro. Né? Você tem desde a comida que se serve nos mercados. Una tapa hasta 3 estrellas Michelin, tope de gama. Isso, então você tem uma tapita e um pincho. Ferran Adrià, claro. Exato. Né? E você tem boa comida em vários lugares. Eu fui numa cidade que eu não conhecia, que eu achei absolutamente maravilhosa e fica a 2 passos de Madrid, que é Salamanca. Né? E em Salamanca, do lado da Praça Maior, né, La Plaza Major, Sim. tem um restaurante de um chefe novo e ultra talentoso. Tanto que quando eu comecei eu não sabia. Então eu comecei pedindo menos pratos. Aí eu fui aumentando. Porque essa comida não pesava. Essa comida era uma maravilha. Leve, entendeu? preciosa. Preciosa. Mira. Daquelas para ficar na memória, né? Chama Com Sentido. Con sentido. Com Sentido. Bien. Restaurante. Claro, como uniendo lo de con sentido, acá te vamos a tratar bien a el sentido, ¿no? Que tenha sentido. Fui agora no início do ano, não foi tão início, foi, sei lá, março que foi, ou maio, foi o Madrid Fusion, e eu fui fazer uma cobertura, porque o Alex Atala voltou. Estive com a Atala quando a Atala esteve lá, em 2005, e ele era um jovem cozinheiro. Foi o último da noite a se apresentar no primeiro dia, e agora ele discursava e tal. Eu fiz toda uma matéria rockstar contando isso, né? E esse chefe, que eu não vou me lembrar o nome agora, eu não vou falar nada para não falar bobagem, ele foi indicado a chefe revelação no Madrid Fusion. Mira, el que vos viste em Salamanca. Que eu fui comer em Salamanca. Claro. E uma simpatia, super gentil, jovem, uma equipe jovem, afinada, porque também a gente quebrou, assim, a gente não, os cozinheiros quebraram um paradigma, né? Anteriormente, você tinha que ficar anos até conseguir um posto. E hoje a gente tem gente muito jovem, e claro que tem gente que erra, mas tem gente muito jovem y talentosa que acerta mucho, ¿no? Estuve en Chile 10 días en Santiago, ahora me voy a Lima. La tendencia que estoy viendo es que los cocineros están revalorizando materias primas que eran poco usadas. En Chile es muchísimo eso, desde Rodrigo con Boragó, pero muchos otros también. ¿Qué pensás de eso acá en Brasil? ¿Cómo te parece que la gente toma eso de empezar a comer cosas que no se comían? Y en Chile me contaban algo que no sé si sucede acá, ahora me dirás, que había mucha gente que no quería comer productos que le parecían baratos, que eran como de pobre, digamos, de gente, ¿no? Que es una locura, eran cosas increíbles, pero eso no, yo no lo como. Y el restaurante de alta gastronomía lo mete y ahí envuelve como el circuito, ¿no? ¿Cómo pasó esa experiencia acá en São Paulo? Bom, acho que a corrente mais forte é das punks.
plantas alimentícias não convencionais, né? E você tem essas plantas, às vezes, tiradas da natureza, caminhando aqui pela rua. Sí, claro, por ejemplo, cualquier cosa. Eu tenho até uma hortinha lá em cima. Ah, tenés arriba? Mas você tem as punks. Então, e algumas delas, para mim, nem eram punks. Quando eu era pequena, eu adorava taioba, que é uma folha. Claro. Né? E minha avó fazia uns bolinhos de taioba que eu salivo só de lembrar, né? E nunca mais comi. Isso ninguém mais na minha família fez. E aí, essas plantas tiveram uma supervalorização. E aí eu fico pensando, porque são coisas que são... estavam desaparecendo porque as pessoas não estavam comendo mais. Tem gente muito séria pesquisando isso, catalogando isso, né? Mas se você imaginar, quando ela entra no restaurante, ela ganha um glamour que não era para ter. Elas estão em restaurantes de gastronomia mais sofisticada e parece que são algo... uma descoberta. Não, mas não é. Aquilo é comida muito simples. Então eu gosto muito dessa recuperação. Tem um trabalho, por exemplo, de recuperação de porcos de raças que seriam cruzamentos que chegaram a ser considerados brasileiros. Você tem também o milho crioulo. O milho, a gente se descuidou muito dele. Então, tem vários movimentos hoje em busca dessa comida mais ancestral, mais original. E isso para mim é fascinante. Eu acho que é uma mudança, é um avanço. Es interesante que la vanguardia sea recuperar lo antiguo, ¿no? En vez de tratar de construir algo nuevo, es como traer lo viejo y hacerlo otra vez. Então, a gente chegou num limite da vanguarda, claro. Né? Meio que Ferran Adrià, que é um gênio, acho Ferran Adrià absolutamente formidável, já entrevistei várias vezes na vida, acho uma figura notável, mas ele chegou num momento da cozinha muito lúdica e que ele desconstruía com tudo. Primeiro era a cozinha da desconstrução, por último era o rótulo tecno-emocional. Que comida é essa, no fim das contas? E as pessoas querem, no dia a dia, elas querem... É que eu acho o restaurante diferente, o restaurante você vai para se divertir. Então, no dia a dia, elas querem comida de verdade, né? E eu acho que a gente está recuperando isso. Mesmo os menus brasileiros mais ousados, eles têm um pé muito no chão, né? Eles têm um pé na força do ingrediente, na que transformação que eu posso fazer com ele, qual é o limite. Isso se discute muito, né? ¿Qué te aburre mucho de la cocina cuando un cocinero hace que te aburre? ¿Qué no te gusta que hagan? O que me incomoda são os excessos, né? Todo excesso é desnecessário. Quando você maqueia demais um prato, sabe? Você pinta, borda, e aí o que é isso aqui mesmo, né? Eu tenho que fazer um esforço para entender o que está ali. Isso me incomoda. ¿Qué es lo más interesante que está pasando hoy en la cocina en São Paulo? Tudo eu acho fascinante, mas o que eu vejo hoje é uma legião de jovens chefes trabalhando em várias pontas, né? Você tem chefes jovens estreantes que fazem uma comida moderna, você tem jovens chefes estreantes que fazem comida vegetariana, comida vegana, enfim, você tem um desabrochar aí de possibilidades. Isto é absolutamente fascinante e só pode acontecer em cidades como São Paulo. Não é que não exista em outros pontos do país, mas São Paulo tem essa possibilidade. Sí, es como un imán para todo, es como, aparte del volumen. Exato. Então, isso me fascina. É muito bom olhar para quem está chegando, né? Por isso que a gente elege chefe revelação. Si tuvieras que elegir ahora y recomendar como tu papel de supereditor de la revista de Todo el Mundo Lee, 3 lugares que por ahí no son necesariamente el más caro, el más barato, ¿qué 3 lugares son como imperdibles para hoy en São Paulo? Olha, eu poderia dizer que os 3 lugares são os 3 5 estrelas, que é o Fame, que é um italiano, eu poderia dizer que é o Dom, e o Mani, que tem uma comida com uma alegria gigante. Mas vamos pensar de uma maneira um pouco diferente, né? Vamos pensar o que surpreende. O menu vegetariano do Aizome, por exemplo, hoje, eu acho que é uma surpresa de comida vegetariana num restaurante japonês. Então,
Fiquei encantado. Sí, una vuelta, claro, com interesante. o que eu comi lá. Tem um rapaz que a gente premiou como chefe revelação anos atrás, chamado Vitor Dimitrov, e tem um restaurante chamado Petit Gastronomia. Eu nunca como mal lá. E ele faz uma culinária muito moderna. Mas ele faz um moderno com absoluta consciência. Então os pratos dele são visualmente impactantes, sempre, né? E em quantidades certas e com equilíbrio de sabores. Isso me encanta, né? É uma culinária muito, muito moderna. Aí eu talvez indicasse uma outra especialidade que é a japonesa aqui em São Paulo, e aí você tem alguns restaurantes em São Paulo como o Kansuke, que você se sente em Tóquio, né? A comida é muito perto, muito próximo. O Kansuke, o Shinzushi, enfim, é muito perto do que você saboreia em Tóquio. Então esses lugares são fascinantes para mim, então, nesse sentido, nesse aspecto, né? ¿Qué te parece que va a pasar en los próximos 5 años en la gastronomía de San Pablo? Así como tuvo este cambio de calidad, de ingredientes naturales mejor, las cadenas mejor hechas y todo, ¿qué te parece que es el futuro? Bom, é difícil você fazer previsões, porque às vezes elas são um tiro às avessas, né? Então, Viene la pandemia de repente, ¿qué pasó? Claro. Mas eu acredito justamente nessa junção. Eu vou fazer uma interrupção. Tem um restaurante muito curioso, que não é caro e que me encanta muito, de culinária brasileira, que eu queria recomendar, que é o Cuia. Ele ganhou de bom... Cuia. Cuia Café, da chefe Bel Coelho. Ele ganhou de bom e barato no ano passado, e tem uma culinária muito simples, mas muito pensada. Josimar me lo recomendó, que está dentro de una librería y atrás están ellos. Megafauna. Ele também. Sí, sí, olha, sí. Você vê que a gente não está mentindo. Sí, sí, me dijo que está buenísimo, así que sí, Tá, sí. não, tá bonito. E no fim acabei esticando o número de lugares, né? Mira, me gusta. Mas então, acho que o futuro é exatamente isso. Eu acho que as cozinhas vão cada vez mais, né, se preocupar com o ingrediente. Não tem como. Não tem sobrevivência se você não olha para a matéria-prima. E a segunda coisa importante é observar os níveis de renovação, né? E quando eu estou falando desses níveis de renovação, eu não falo nem só em restaurante. Você pega, eu citei aqui o restaurante Casserole. O menino que é o neto dos fundadores e que está trabalhando já há algum tempo com a mãe, que já nem é tão menino assim, o Léo Henry, ele pegou, tinha uma sala de eventos dentro do restaurante. Sim. Ele fechou e transformou num bar chamado Anfini. E que é um bar... Un bar dentro del restaurante. Dentro do restaurante super... Imagina o restaurante mais clássico, com um bar ultra moderno, com luzes de LED acendendo e apagando, com um bom gosto, porque claro, pode parecer um carnaval, mas não é. E aí é muito interessante você observar que existe esta preocupação de quem é o cliente, porque tudo que é tradicional, ele pode cansar um dia, ele precisa se renovar. E assim, esse menino, por exemplo, pensar com essa estratégia, né? Trazer o bar, e a mãe dele, a Marie-France Henry, concordar com tudo, porque é uma coisa muito legal. Então eu observo esse movimento muito forte, pensado e inteligente. Para terminar, si 30 años atrás, podés volver 30 años atrás, ¿volvés a elegir esto que hiciste o haces la carrera distinta? ¿Repetirías lo que te pasó? Não trocaria nada. Absolutamente nada. Eu talvez, a única coisa que eu mudaria na minha carreira, como eu estou muito ligado a São Paulo, eu acabo viajando muito pouco. E hoje você tem um movimento no Brasil inteiro que é absurdamente maravilhoso, né? Você tem cozinhas acontecendo aqui e acolá, chefes antenados, chefes muito capazes, né? Às vezes pessoas, e também descobertas, pessoas muito simples com uma grande sabedoria, né? De uma técnica que estava perdida ou que se desconhecia. Então eu queria viajar mais, é a única coisa que eu incluiria nesta carreira, viajar pelo Brasil. Para terminar, ahora sí, de 100 lugares donde comes, ¿en cuántos comes muy bien, en cuántos comes muy mal en promedio? O sea, ¿cómo es el promedio tuyo de que también se come en general?
É inevitável, né? Você comer Muy bien, muito bien, e más o- mal. E aí você tem que buscar um equilíbrio nisso. A gente tem uma vantagem. Em geral, quando se come mal, é um lugar que estreou e que ele não vai entrar nem no meu guia e que não no meu guia, não, no guia da revista. Claro. A gente já barra ali, né? Porque a gente faz a seleção dos melhores. Então, isso é inevitável. Você ter... que uma coisa muito curiosa, essa sua pergunta lembra uma outra coisa. As pessoas acham que o crítico de restaurantes é um cara que só come em restaurante de luxo. Não é verdade. Você vai a todo tipo de restaurante. E é super importante que você mantenha esse contato, senão você foge da realidade. A realidade não é essa. Claro, claro. Qual a realidade do dia das pessoas? Por que as pessoas sonham ir neste ou naquele restaurante? É isso que a gente alimenta. Y además en una revista súper popular como es Bella, no es que es la guía Michelin, que es para que los ricos vayan a comer. En esto, la gente puede elegir un boteco en la esquina y tiene que saber cuál es el más rico para comer una coisinha, claro, todo. Você viu que eu acabei de te citar, e aliás o próprio Josimar também já fez isso, a gente citou um restaurante que é bom e barato. A gente tem essa preocupação. Claro. Como as pessoas vão se divertir, porque o restaurante virou assunto. Eu quero estar na mesa, eu quero partilhar com os meus familiares, com os meus amigos, com a namorada, com o namorado. Enfim, você quer partilhar com alguém, você quer ter aqueles momentos incríveis com aquela comida que a pessoa vai trazendo para você, né? ¿Preferís comer solo o comer acompañado? Eu não tenho preferência, na realidade, assim, muitas vezes eu como só porque não dá tempo de eu convidar as pessoas o tempo todo, né? Em geral a gente vai em dois sempre, o ideal é isso. Para probar más cosas. Mas aí é o que eu faço, eu acabo estragando comida, porque eu peço mais, né? Do que eu deveria comer, porque eu tenho que provar, não há o que fazer. A resenha, senão eu não consigo escrevê-la. Sí, claro. Ahora sí, tus últimas palabras, por favor. Então, olha, eu fiquei super feliz com a condução da sua entrevista. Eu acho que a gente teve um papo muito rico. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo, né, quando for ao ar esse vídeo, que elas se encantem por São Paulo, esse mesmo encanto que eu tenho, que elas venham para cá e que elas desfrutem desta cidade maravilhosamente gastronômica. Eso, gracias. Sí, sí, en algunos de los posteos que hice puse que es como la ciudad maravillosa para comer, ¿no? Río es la ciudad maravillosa para vivir y acá es la ciudad maravillosa para comer, es como muy bueno eso. Mas se come bem no Rio também. No, en Río también, claro. Sí, total. Bien, Crudo on Tour. ¿Esto lo trajiste ahora de Japón? No, es de otro viaje. Não, é daqui, a gente comprou aqui, mira. mas é estilo japonês. Total, bien. Crudo on Tour con un día muy, muy lindo en San Pablo, en una zona que no conocíamos y seguimos ante último día aquí con el sol y muchos aviones pasando por arriba. Muchas gracias.